Mas falando em bate-papo, a gente começa com um bate-papo inteligente, com alguém que sabe como se faz um bom planejamento, com alguém que entende como é que a gente deve organizar as nossas finanças, o que é que a gente precisa colocar ali, ó, anotadinho na agenda para a gente não esquecer. Ela é mestre nesse assunto, então pode ter certeza que nesse ano você vai começar diferente, porque você vai colocar em prática, pelo menos na agenda, pelo menos agora na folhinha que você tem aí, porque a nossa convidada recebeu essa missão. Ela é consultora de empresas e carreira, ela tem diversos cursos de especialização no Brasil e no mundo. E a nossa amiga já veio aqui algumas vezes e sempre nos ajuda. Ana Paula Tosi! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Muito bom te receber. Muito bom estar aqui de novo. Então, e você já veio tantas vezes, agora nesse último dia do ano, é bem emblemático. E a gente pensou em você por isso. Para que as pessoas pudessem começar 2020 diferente. Dá para ser diferente, né? Eu acho que a gente vai ter um 2020 muito especial. O Brasil como um todo vai ter um ano incrível, assim, as perspectivas de economia, de crescimento do emprego, de aquecimento do consumo, isso para o povo brasileiro é mais do que merecido, né? A gente vem aí de alguns anos de sofrimento. Eu lembro, uma das primeiras vezes que a gente veio conversar aqui, a gente falava sobre como a gente economiza, como a gente paga as dívidas, como é que eu faço para ter renda paralela, como é que eu ajudo meu marido, como eu ajudo minha mulher. E eu acho que hoje não, hoje a gente vai falar de um futuro mais promissor e de um planejamento de como é que eu faço para em 2020 resolver os pepinos que ficaram de 2018, 2019. Mas como é que eu faço para crescer? Uau. Como é que eu faço para guardar dinheiro e como é que eu faço para que eu aproveite o máximo os próximos 2 anos, na verdade, 2020 e 2021, que tem perspectivas muito boas. Isso é uma perspectiva otimista ou realista? Não, é realista, Cláudia, é assim, a gente vive, isso é muito bacana dividir com o nosso público aqui, a gente vive lá no nosso escritório o mundo das grandes empresas, que fazem os planejamentos de longo prazo. Então, quando você vai numa empresa grande, ele já planeja o quanto vai investir o ano que vem, nos próximos 2, 3 anos. E esse planejamento de longo prazo, ele é um reflexo daquilo que a economia como um todo acredita. Os nossos clientes estão todos muito otimistas. A gente ouviu agora, na época do Natal, a gente ouviu bateu o recorde da Black Friday. Olha. A Black Friday foi um sucesso, as vendas de Natal foram um sucesso. Isso cria um clima muito positivo dentro das empresas, dentro das nossas famílias. O clima positivo nas empresas significa que as empresas voltam a investir, então a gente percebe isso dentro das organizações, as lojas vão voltar a abrir, nossas manchetes do jornal não vão ser manchetes de as lojas estão fechando, mas as lojas voltam a crescer, os shoppings voltam a ter fluxo, e alguns segmentos muito interessantes para a gente discutir aqui hoje, como o artesanato, o segmento de festas, segmentos que a gente fala que gira em torno da economia como um todo, né? Então tem muita coisa boa vindo por aí. Nossa, que coisa boa. Bom ouvir tudo isso, né, gente? Quando você fala que as lojas voltam a abrir, que as empresas começam a crescer, eu também fico imaginando que isso vai gerar também novos empregos, porque a gente terminou o ano com o número de desempregados ainda muito grande, né? Então, existe a possibilidade de novas contratações? Não, com certeza. Quer dizer, a gente tem visto aí mês a mês o aumento do emprego, quer seja um emprego formal ou informal, mas o emprego vem aumentando. Aqui eu acho que tem uma primeira dica importante para a gente ir para o ano que vem, né? A gente chama de 2020, o que vem por aí em 2020. Existem hoje no mercado empregos que não são preenchidos por baixa capacitação. O que é a baixa capacitação? Pouco treinamento técnico, pouco investimento em educação, pouca formação da mão de obra que vai para o mercado de trabalho. De fato, a gente, nas nossas famílias, quando a gente olha e fala, bom, vou fazer um curso técnico novo ou vou fazer compras para o meu supermercado, quer dizer, a gente acabou nos últimos 3, 4 anos
pouco dinheiro que sobrava pra gente, a gente gastou com a nossa família. Em trocar alguma peça do nosso armário, em arrumar a nossa casa bem pouquinho, em comer melhor. E o que nós temos que nos planejar agora para o ano que vem é como a gente vai dividir essa renda que vai voltar a acontecer dentro das nossas famílias, os nossos filhos que vão conseguir empregos temporários ou não temporários, mas a coisa vai aquecer. E aí a gente tem que se preparar para investir na educação, é fundamental, porque existe sim uma série de empregos que não são preenchidos. E o que a gente fala que vai ter mais emprego no varejo, quer dizer, vai ter mais emprego nas lojas, nos shoppings, sim, vai ter mais empregos. Mas os empregos qualificados é que vão ficar sem preenchimento. Se eu fico sem preencher esses empregos, que é onde se paga melhor, como é que a gente faz para crescer a economia? Então, temos que nos planejar de várias formas para o ano que vem. Eu trouxe aqui um monte de ideia para a gente debater hoje. Oba! Vamos aprendendo. Tem algum caminho melhor, por exemplo, para essa capacitação? Tem alguma área em maior ascensão? Tem alguma coisa que as pessoas precisam ficar atentas? Toda a formação técnica, né? Eu acho que o Brasil incentivou demais a entrada nas faculdades, né? E a gente viu uma proliferação de faculdades, muitas vezes nem sem excelência ou sem formar bons alunos de faculdade. E, na verdade, o que a gente tem muito sobrando no mercado são empregos técnicos, formação técnica, formação de eletricista técnico, formação de manutenção técnica. Você vai para o mercado, você tem poucas pessoas que têm esse currículo mais específico. E essa é uma área que está crescendo bastante. Nós vamos perceber, e, na verdade, acho que nesse finalzinho de ano, a gente já viu, os jornais estão lotados de anúncio de lançamento de imóveis. Quando eu vejo aquele monte de lançamento de imóvel, o que uma construtora contrata? Mão de obra técnica. Mão de obra técnica, né? Muita mão de obra técnica. O mestre de obra, o empreiteiro, o eletricista, o hidráulico. E aí você vem um mar de oportunidades por aí. Então, você não precisa necessariamente ter uma faculdade. Melhor uma boa formação técnica do que uma faculdade ruim. E tem bastante emprego técnico. O setor da construção civil é um que é importante para o nosso país e que vai crescer. Na verdade, já está crescendo, a gente já está vendo esses números aí, o número de lançamentos. E logo em seguida do número de lançamento vem o início das construções. Os números dos lançamentos e as vendas estão muito bons, o que significa que ano que vem a gente tem bastante contratação pela frente. Né? O que eu trouxe aqui como ideia para todo mundo? A gente divide o ano do planejamento financeiro, quando vocês forem aprender a trabalhar a agenda. Vamos dividir a agenda em 4 grandes blocos de 3 meses, né? Janeiro, fevereiro e março são os meses que a gente entra o ano pagando os impostos. Então, vem todos os IS. O IPTU, o IPVA, enfim, todos os impostos que você tem que pagar, as renovações, normalmente as matrículas do colégio, matrícula da faculdade, enfim. Então, janeiro, fevereiro, março, o nosso dinheiro, a canalização do nosso dinheiro vai acabar sendo consumida em grande parte por ou você vai pagar seus impostos ou você vai atualizar impostos que você não pagou no passado. Então, você vai pegar janeiro, fevereiro, março, o que você não pagou? Vai lá, refinancia. Taxas de juros estão ótimas para isso. Isso, quando a gente fala que a taxa de juros está baixa, isso quer dizer que ficou mais barato pagar a dívida do passado. Os bancos, no final do ano, fizeram agora uma renegociação muito grande com as dívidas. A grande maioria deve ter aproveitado. Assim como janeiro, fevereiro e março, a gente tem que aproveitar para negociar o parcelamento da matrícula, os impostos e etc. Então, é um mês focado em pôr a casa em ordem, né? Aí você vem para abril, maio e junho, que são meses que a gente deveria focar na educação. Para quem já tem educação, tiver empregado, fantástico. Se não tiver empregado, o que vai retomar o nosso mercado? Quando a economia aquece, o mercado das indulgências, que a gente chama, eles voltam a crescer. O que é indulgência? Você volta a pensar na festa. Vamos fazer uma festa? Vamos dar um jantar? A indulgência é aquilo que você compra para te deixar mais feliz. Vamos fazer uma viagem? Vamos fazer uma viagem no carnaval? Vamos planejar uma viagem, começar a planejar uma viagem? São 3 meses em que as pessoas vão voltar a pensar nisso. Então, você trabalha no artesanato, como é que você pode abastecer o mercado de festa infantil, se esse é seu mercado? Você trabalha com flores,
Que tipo de ideias novas você tem para esse mercado? Esses mercados vão se aquecer. Você trabalha com doces. Doce é uma indulgência. Gastar dinheiro com bolo em vez de fazer bolo em casa. Gastar dinheiro com prato pronto em vez de cozinhar em casa. Esse mercado todo vai retomar o ano que vem. Então, tem bastante oportunidade para a gente pensar em investir e empreender nessas áreas. Gente, né? a turma da produção vai caprichar aqui para trazer as melhores pautas, então. Tanto no artesanato quanto na culinária. A gente sempre capricha, mas vamos trazer ideias novas, porque então o mercado vai querer ideias novas, coisas bonitas, diferentes, né? E as pessoas vão estar com... A gente tem outro ânimo, né? A gente está entrando o 2020 com outro Adorei ânimo, 2020. Né? 2020, é outro ânimo. Tudo está com outro ânimo. A gente tem... O país tem reformas importantes para fazer. Vamos lutar para que essas reformas sejam feitas, porque cada reforma que faz, mais confiança nós empreendedores ou as empresas têm no país, e aí cria o que a gente chama de um círculo virtuoso. É uma boa notícia em cima de uma boa notícia em cima de boa notícia. Aí a gente terminou lá, abril, maio, junho, a gente tem julho, agosto, setembro. Nós vamos ganhar dinheiro em julho, agosto, setembro. Oba, anota Sabe o que aí. nós vamos fazer em julho, agosto, setembro? Trabalhar muito. O planejamento financeiro do ano vai ser feito assim, julho, agosto, setembro, nós vamos guardar dinheiro. Vamos trabalhar e vamos poupar. Por que nós vamos poupar? Porque no último trimestre, que nós vamos voltar a ter um excelente Black Friday, um excelente Natal, a gente tem que estar preparado em estoques para quem é empreendedor e para quem não é empreendedor, é empregado e tem os seus salários e tal, vai guardar os seus salários para que você possa investir na sua viagem ou no seu próprio prazer. Pensando sempre que todos os meses do ano eu tenho que guardar dinheiro para o futuro. A famosa previdência. Então, que você tire R$50 por mês, R$100 por mês, um pedaço daquilo que você tem de receita, todo santo mês você tem que tirar da sua frente. Esquecer que você ganhou. Mesmo quando a pessoa está lá apertada, ela tem que fazer isso. E se vai ganhar mais, guarda mais. Então, define para você quantos % do seu rendimento você vai guardar. 10%? Então, você ganha 1.000, você vai guardar 100. Se você passar a ganhar 1.500, você vai guardar 150. Então, você tem que estar sempre guardando esse mesmo percentual. Então, a gente tem que organizar o ano pensando nessas etapas todas, né? Então, a gente quebrar o bloco de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, 4 blocos no ano. Quando termina janeiro, fevereiro, março, o que você tem que fazer? Você tem que passar uma régua e entender o que aconteceu nesse trimestre para planejar o resto do ano. Então, você Janeiro, fevereiro e março, que foi o trimestre de pagar a dívida, de acertar a vida. Pagou, sentou lá com a família na sala, falou, gente, terminou o primeiro trimestre, a Pop lá falou que a gente tem que janeiro, fevereiro e março pagar as contas e deixar tudo zeradinho, bonitinho. Como é que nós terminamos o trimestre? Reunião de família. É importante fazer reunião de família? Óbvio. Olha lá, gente, igual numa empresa. Óbvio. Seu filho tem que saber como é que tá a situação financeira da família. Olha lá, isso é interessante. Vocês fazem, deixa eu perguntar aqui para os meninos. Vem cá, vou pegar a participação desses meninos que trabalham o ano inteiro e tão especiais com a gente. Carlinhos, tem reunião de família na sua casa? Tem. Tem? Tem. É mesmo? Tem. Assim, para planejar, para falar de dinheiro e tudo? De dinheiro nem tanto, mas a gente fala Da vida. Sim, mas da vida. Que máximo, meus parabéns para você e para Ana. A gente tem sim esse tipo de Muito bem. reunião. Parabéns. Vai ter um 2020 melhor ainda, né não? Já que já tá aí nessa, fala com o Gilson aqui. Cadê? Fica aí, Gilson, fica aí. O Guto pega você. Tem reunião de família na sua casa? Tem. Você ainda tem pequenininho, né? Eu tenho um pequenininho e uma moça. E vocês sentam e conversam? Conversa. Fazem Sempre- planos? Sim. O que você Tem que espera falar para com- 2020, Gilson? Eu espero bastante saúde e que Deus dê bastante trabalho, assim, sempre. Bastante trabalho. Pelo visto, a gente vai ter bastante trabalho. Se Deus Você quiser. sai daqui, você faz ainda um monte de frila, não é isso? Graças a Deus. Esses meninos fazem um monte de coisa, trabalham bastante. Vem cá, Matias, vem cá. Hoje eu tô fazendo um Povo Fala aqui ao vivo aqui com a galera. E aí, e você? Vira pra cá pra ficar com uma luz bonitinha. Você faz planejamento? Olha, na verdade, planejamento eu não faço. Eu preciso aprender. Eu tô pegando até uma dica aí. Aí tá ótimo. A gente passa um apertinho aqui, um apertinho ali, mas a gente Maravilha. consegue pôr as coisas no lugar. Show! Vocês estão gostando do bate-papo? Guto, tá gostando do bate-papo?
Então tá, joia. Eu vou voltar aqui pra gente continuar. A turma em casa também tá gostando. Você sabe que tem até pergunta aqui que já tá chegando. Mas vamos continuar então. Já gostei desse planejamento. Você falou janeiro, fevereiro, março, passou a régua. Passou a régua, eu ouvi eles falando, eu tenho filho adolescente. Filho adolescente é uma coisa meio sem fim, né? Uhum. Quanto gasta no celular, quer sempre trocar o aparelho do celular por um mais novo. O adolescente começa a ser treinado na visão financeira e no planejamento financeiro pelos próprios pais. Então, o Matias, que não faz planejamento financeiro, precisa criar o hábito, porque os nossos filhos... A gente vê muito aquelas brigas dentro das famílias de assim, mas ela quer uma roupa nova, ou ele quer um aparelho celular novo, ele quer um PlayStation, ele quer... Meu Deus, como é que eu atendo essa demanda dos filhos? Quando você envolve os seus filhos no planejamento familiar, eles fazem parte da solução com você. Eles vão te ligar e falar, mãe, eu preciso comprar uma roupa, a gente pode gastar quanto? Essa conversa é muito saudável dentro da família. Ao contrário de que muitos pais pensam que, eu não vou levar esse problema para os meus filhos. Não. Os filhos, primeiro, criam uma educação financeira. Segundo, eles são muito gratos por fazer parte da tomada de decisão da família. Eles ficam parte da diretoria, né? Ó, que legal. Isso é muito bacana. Filho pode saber quanto pai e mãe ganham? Isso é muito assim, de família para família, né? Eu acho que a questão não é saber quantos pais ganham, a questão é a capacidade que a família tem para investir. Quer dizer, os filhos não precisam necessariamente saber o seu salário para saber que a gente precisa cuidar do custo da moradia, a gente precisa cuidar do custo dos estudos de todos nós. Eu preciso dividir com meu filho o seguinte, filho, a gente pode até trocar o celular, mas a gente não vai poder fazer aquele curso que você queria fazer de inglês ou aquele curso, enfim, qualquer um de esporte ou alguma coisa assim. E tudo isso é formação, né? Então, lá em casa, a gente dividiu isso muito ao longo da adolescência das meninas. Agora eu tenho uma caçula que participa muito disso. A pequenininha da Pop é a coisa mais linda do mundo. Aliás, as três, né? Um beijo pra Manu, pra Bibi e pra Cecilinha, que é uma fofa, que tica. A Cecília vai fazer 8 anos agora e a Cecília já faz parte da decisão. A Cecília entra numa loja de brinquedo e fala, mãe, eu quero esse brinquedo. Eu falo, filha, a gente pode comprar ou esse brinquedo que você quer, ou a gente pode continuar no inglês, ou a gente pode fazer aquela viagem, ou você pode não gastar esse dinheiro agora e a gente gastar juntas daqui a um mês. Ou a gente pode ir ao cinema, ou a gente pode... Ah, não, eu prefiro ir ao cinema, mãe. Falou, vai lançar tal filme. Não, eu prefiro ir ao cinema com a mãe. Então, você não precisa dividir o quanto você ganha, né? Inclusive, mas mostrar que não é um saco sem fundo, né? E que as coisas têm valor independente de quanto a gente ganha, né? Isso é muito importante. Bom, muitas ideias já vieram aqui, né? Eu gostei de dar uma aquecida aí no artesanato, na culinária. Temos outras ideias? Você também falou dos empregos mais técnicos, né? Da turma da construção civil, artesanato, culinária. As festas, o segmento de festas que vai voltar a aquecer o ano que vem. Viagem provavelmente também, né? As viagens nacionais, porque a gente ainda tem um pouco da questão da flutuação do dólar, tá, enfim... caro, mas quem quer viajar para fora do Brasil, a América Latina é uma boa pedida, porque o nosso vizinho, a Argentina, que é um país lindo de se visitar e que tem, enfim, numa neve que muitos de nós sempre sonhamos conhecer, num verão fazer um passeio para conhecer as estações na época do verão, que é muito mais barato, mas as viagens nacionais vão aquecer. Um outro segmento importante que já está retomando são os restaurantes, né? Assim, o que a gente chama de food service como um todo, né? Que é o segmento desde a praça de alimentação, aos restaurantes, aos buffets. A gente já viu um aquecimento nesse final de ano, isso é muito bom. Para quem já tem um restaurante e vem sofrendo aí os últimos anos, anime-se. Ó, que beleza. Pensa um cardápio novo. Não, mas o preço da carne estava alto lá no final do ano. Tá. Crie cardápios que te dê flexibilidade. E uma coisa que a gente falou o ano inteiro. O ano inteiro a gente falou de capital de giro, lembra? Todos os programas a gente falou. Vamos lembrar para quem não... Vamos lembrar. Né? O que é capital de giro? Então, o ano inteiro, todos os programas a gente conversou sobre isso. Você é empreendedor, você tem que lembrar
que parte do dinheiro que você recebe da venda serve para comprar as matérias-primas que você vai construir o seu estoque. Se você trabalha em restaurante, você vai comprar a carne, vai comprar o peixe, vai comprar o frango, vai comprar o arroz, vai comprar o feijão. E esse dinheiro que a gente usa para comprar os estoques e o dinheiro que eu uso para manter o restaurante, tanto nas pessoas que me ajudam a servir, a cozinhar, até o momento de eu vender, tudo isso a gente chama capital de giro, que é o capital para você girar o seu negócio. Então, pensa que você está abrindo uma operação, um restaurante hoje. Para eu falar, eu vou abrir o restaurante, eu já comprei todo o estoque de comida, eu já contratei a mão de obra, eu já aluguei um espaço, eu já reformei esse espaço, então eu já pus um monte de dinheiro antes de começar a faturar. E aí eu começo a faturar. Então, isso aqui é o primeiro capital de giro e aí eu tenho um dinheiro que está girando ali. Então, o planejamento financeiro na vida pessoal é tão importante quanto o planejamento financeiro na sua vida como empreendedor, ou como empresário, ou como empreendedor, ou mesmo como uma pessoa empregada de alguém. E nós, brasileiros, a gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente é muito otimista. Tudo vai dar certo, o ano que vem vai ser incrível, vai ser incrível. Tudo vai dar certo, vai dar certo. Mas se alguma coisa não der certo, é muito melhor você estar preparado. Sim. Então esteja preparado. Guarde um pouco de dinheiro, porque às vezes você pode ter um probleminha de saúde, que você fica 3 meses sem trabalhar. Então, mas esse outro dinheiro é diferente daquele dinheiro que a gente guarda para o nosso futuro. Que você falou, todo mês separa um percentual e deixa lá, esquece. Sim, sim. Esse é para o futuro. Pro futuro. Aí, além desse do futurão. futuro, o que mais que a gente precisa? A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter um dinheiro ali dentro da nossa vida que está preparado para alguma coisa imprevista. Um imprevisto. Também tem que ter um ali guardadinho para o imprevisto. Olha lá, então, isso aí é um bom planejamento. Tem uma parte que é do futuro distante, Longe. um do imprevisto que pode acontecer longe ou perto. Isso. E das aí, contas do dia a dia. A gente tem algumas mandingas aí nesse negócio, assim. Então, essa questão do financeiro, por isso que toda família, no final do mês, todo pai e mãe deviam sentar e olhar, bom, quanto a gente ganhou, quanto a gente gastou e no que a gente gastou. Porque volta e meia a gente se pega sentado e fala assim, meu Deus, mas pra onde foi todo o dinheiro que eu ganhei? Sim. Eu acho que é sempre, isso acontece com todo mundo, não é? Todo mundo. A gente não entende. Quando usa o cartão de crédito, então fala, mas como é que foi que esse cartão de crédito ficou assim? Não, e as pessoas não entendem que, às vezes, falam assim, mas se eu ganhasse 2 vezes que eu ganho, aí você ganha 2 vezes que você ganha. Mas se eu ganhasse 3 vezes que eu ganho, aí você ganha. E a situação é a mesma. Porque a gente vai gastando cada vez mais, né? E você nem percebe. Quando você senta no final, igualzinho as empresas são assim, você senta no final do mês e olha e fala assim, não acredito que eu gastei tanto dinheiro com bobagem. Isso que a gente chama de educação financeira, é você construir esse planejamento e acompanhar esse planejamento de forma que você consiga, enfim, tá sempre olhando e criar uma maturidade da decisão de gasto. Precisamos comprar isso aqui mesmo? Então, a Black Friday foi um mega sucesso, incrível, estamos todos nós querendo gastar um pouquinho mais. Mas eu comprei aquilo que eu precisava? Exato. Ou eu comprei aquilo que eu não precisava só porque estava barato? Igual aquela lojinha que a gente não precisa ir nunca, mas se vai, sai com uma sacola cheia de um monte de tranqueira que a gente nem sabe se precisava, né? Assim com todo mundo. Sabe aquela que vende tudo baratinho? Essa, então, é uma perdição. Ó, vamos para as perguntas? A primeira delas é a seguinte, é do Pedro, ele é lá do Ceará. Ele gostaria de saber quando ele deve usar as economias dele. Olha, Pedro, você tem 2 blocos de economia, né? Aquela que é da sua aposentadoria, aquela que você vai guardar para o futuro longe, que você só vai usar efetivamente por um problema muito grave, né? Que você traz esse dinheiro do futuro para hoje. O segundo dinheiro que você vai guardando, vão ter vários momentos que você pode investir esse dinheiro. Então, desde uma oportunidade de investir num imóvel e trocar o aluguel pela casa própria, por exemplo, como você foi demitido ou pede demissão para investir no sonho da sua vida e parte desse recurso você vai pôr no sonho da sua vida. Mas, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, eu acho que dinheiro não é tudo, mas o básico da nossa sociedade é ter dinheiro para enfrentar as dificuldades e é ter dinheiro, inclusive, para buscar alguns sonhos, né? Então, às vezes você não precisa pedir demissão para fazer o seu sonho. Comece a construir seu sonho com pessoas que estão do seu lado, com a sua mulher, com o seu primo, com o seu tio.
e até que aquilo esteja mais estável, para você não trocar o certo pelo incerto. Vai devagarinho, né? Essas perguntas são todas reais, porque a gente tem uma lista de transmissão no WhatsApp e a gente fala, vamos conversar de finanças, e enchem aqui de perguntas. A Lúcia Silva, ela é de Espinosa, ela gostaria de saber qual é a melhor maneira de controlar o progresso dela financeiro. Ela diz, como posso identificar que estou tendo algum progresso? Eu vendo salgados para festas. Bom, ela tem várias formas, assim. Primeiro, a gente já comentou, ela vai programar a vida dela financeira. Eu acho que ela pergunta isso por conta daquilo que a gente falou. Ela deve estar ganhando mais, mas está gastando mais. Ganhando mais, gastando mais. Ela não sabe se ela está progredindo ou está tudo igual. É porque a gente tem uma primeira curva do crescimento do nosso negócio em que a gente tem essa sensação. Eu vou retomar um dos programas que a gente conversou. Quando eu tomo a decisão de empreender, eu preciso saber que nos primeiros 2 anos, lembra disso? Eu lembro que a gente falou muito sobre isso. Ah, Ana ou Pop, quanto tempo demora para eu efetivamente ganhar dinheiro? Você tem que saber que você vai demorar 2 anos investindo no seu próprio negócio. Você vai tirar um salário pequenininho, um prolabore pequenininho, mas são 2 anos para ganhar dinheiro. O que ela tem que tomar muito cuidado quando o negócio começa a crescer? Controle dos estoques. Então, ela trabalha com salgado. Ela, para fazer coxinha, ela tem farinha, ela tem o frango, ela tem os ovos. O que ela está comprando, ela está usando 100%? Quanto ela tem de desperdício na produção? Quanto está indo para o lixo? Porque quanto mais ela produzir, mais ela vai comprar. Só que se ela tiver um pouquinho de perda aqui, ela perde o controle de quanto ela está gastando para fazer as coxinhas. E aí o que ela vai acontecer? Ela vai continuar vendendo a coxinha por R$2, só que em vez de ela estar gastando 50 centavos, 30 centavos, ela começa a achar que gasta 30, mas ela perde mais 20. Então, ela começa a perder dinheiro no crescimento. Então, o crescimento do negócio tem que vir junto com a disciplina de controle do processo que ela fabrica, do processo que ela armazena, o controle de comprar só quando precisa. Então, vem aí o controle da operação inteira. Né? Perfeito. Eu lembrei agora de um bate-papo que a gente teve aqui, até com um rapazinho que vende brigadeiro, porque ele falou, eu fui crescendo e eu parei de comprar no supermercado, comecei a comprar direto do distribuidor, né? Que também é uma boa. Os atacarejos, isso é uma dica interessante. Quando eu falo do ramo alimentício, os atacarejos são uma grande opção para compra, né? Para aí você começar a comprar melhor. Mesmo quando eu trabalho com artesanato, eu tenho que começar a buscar negociar com o fornecedor. Eu vou comprar mais, por que eu não posso ter um preço melhor? Ou Com um prazo certeza. de pagamento melhor? Vamos negociar, gente. Próxima pergunta. Adoro o programa, obrigada. Gostaria de alguma dica do que posso fazer para aumentar minha poupança? Só deixar um dinheiro reserva é suficiente? Não. Você precisa saber aonde você vai guardar esse dinheiro, né? E é importante isso, porque como é que eu vou fazer para esse dinheiro render? Porque a gente tem um negócio chamado inflação. A inflação está caindo, que é muito positivo para todos nós, porque significa que quando eu deixo R$100 no banco, ele continua valendo R$100. O que é a inflação, né? Que as pessoas não, mas tá mais caro a inflação. O que é a inflação? Inflação é, hoje com R$100 eu compro esses 2 copos dessa jarra. Daqui a um ano, com R$100 eu compro esse copo e essa jarra. Significa a inflação. Com o mesmo dinheiro, eu compro menos. Por que eu não consigo mais comprar tudo isso? Porque o preço aumentou, porque a matéria-prima aumentou, a mão de obra aumentou, tudo foi ficando mais caro. E aí você olha para o seu dinheiro e fala, não compro mais a mesma coisa. Isso é inflação. Por isso que há décadas atrás, quando a gente falava de hiperinflação, a gente falava do problema da hiperinflação, pegar muito mais a camada que tem uma renda menor, porque não tem a capacidade de poupar os R$100 e garantir que daqui a um ano esses R$100 virem 110 e aí eu possa comprar as mesmas coisas. Então, ela tem que poupar no lugar certo. Então, se ela opera com um banco legal, quer dizer, não adianta pôr dinheiro embaixo da cama. Se ela vai trabalhar com um banco legal, senta com o gerente do banco e fala, olha, eu vi no programa da Cláudia, a Pop falou pra mim, que o meu dinheiro tem que valer R$100 hoje e daqui a um ano da mesma forma. Qual é o melhor forma de eu guardar o dinheiro aqui? E aí vem uma dica valiosa. Sabe esse dinheiro de longo prazo? Sim. Se você deixa no banco no longo prazo, você recebe uma remuneração muito melhor.
Então, você pode até ganhar da inflação, pode até ser que os seus R$100 daqui a um ano compre a garrafa, os 2 copos e a mesa. Olha lá que beleza. Tem que ir bater papo, então, com o gerente do banco. Pop, queria ficar batendo papo com você mais e mais, mas temos outros convidados e eu sei que você tem seu tempo super curtinho, mas eu agradeço sua gentileza e generosidade de vir ajudar a turma aí para entrar no 2020 de pé direito, literalmente. Ah, e vai ser um ano incrível para todos vocês. Eu sempre estou disposta pelos e-mails, como quem precisar de ajuda. O ano vai ser bom, gente. 2020 será um ano excelente para todos nós. Maravilha. E ó, telefone de contato da empresa da Pop é o 11 30 35 0900, que é a GR Consultores, e pelo e-mail contato@agrconsultores.com.br. Ana Muito Paula bom. Tosi, muito obrigada. Feliz ano novo. Um Ano lindo incrível. 2020 para você e para toda a sua família maravilhosa. Conte tá comigo bom? ano que vem, será Obrigada, sensacional. Obrigada. Um beijo. Que show, né? Bom assunto, bom papo. E é assim, gente,